Oi, pessoal, meu nome é Ludmila e esse é o Prosa em Família. Olá, eu sou Larissa. Hoje nós vamos tentar um formato um pouquinho diferente para manter o espírito do bate-bola. Então vocês vão ter a Ludmilla na primeira parte, depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o mesmo assunto. Ela vai retomar o Anthony Wolff, depois eu vou entrar com uma outra proposta, ok? Fica com a gente. O assunto de hoje é a adolescência. No último vídeo, a Larissa trouxe para a gente a tese do psicólogo Anthony Wolff, autor do livro Eu Ouviria Meus Pais se pelo menos eles calassem a boca. Inclusive, gente, uma leitura super interessante, um livro muito didático, cheio de exemplos. E fica aí uma opção de leitura para os pais que estão atravessando esse momento da adolescência e têm encontrado dificuldade nessa etapa que é muito cheia de peculiaridades e a gente sabe que é um momento difícil realmente. E o que o Anthony vai também dizer no livro? Por que o adolescente se comporta assim? Porque ele precisa se firmar, né? Ele precisa, independente do seu comportamento, se sentir amado. E nada melhor do que o ambiente familiar, junto aos nossos pais, para que ele externe essa necessidade. Muitos pais falam, né, que é como se existissem duas pessoas habitando o mesmo corpo. O adolescente, ele é capaz de ser extremamente generoso, prestativo, bom ouvinte com os seus pares, e para os pais é como se eles guardassem a pior versão de si mesmos. Mas é justamente por sentir essa segurança, por sentir esse amor, que ele manifesta junto aos pais aquele turbilhão de emoções que existe nessa fase da adolescência. E o que eu quero, onde que eu quero chegar com isso? Existe um lugar comum nessa relação de pais e filhos na adolescência, que são as batalhas que são travadas em diversas situações. E eu acho ainda que isso pode estar muito intensificado nesse período de quarentena, uma vez que a convivência tem sido aumentada, né, tem sido estendida. Então é claro que os conflitos acabam ocorrendo com maior frequência. Mas o que acontece é que nessa fase da vida, pais e filhos travam batalhas por diferentes situações e situações de relevâncias também diferentes. Então, desde quem vai controlar a programação televisiva até se o namorado pode ou não dormir em casa, são motivos pelos quais batalhas são travadas. E o que o Anthony vai nos dizer a respeito disso? Reserve os nãos para situações que realmente importam. Toda batalha, todo conflito gera desgaste da relação, isso é uma consequência natural de todo embate que é travado, mas a questão que ele nos propõe no livro é: eu preciso realmente travar uma batalha com o meu adolescente a qualquer situação? Eu acho que o que acaba acontecendo é que os pais têm medo de perder a sua autoridade se não dizerem não. Não tenha medo de dizê-los, mas não se sinta obrigados a dizê-los o tempo todo. Então, é claro, e eu não estou aqui sugerindo em nenhum momento que a gente simplesmente concorde com o que o adolescente quer para evitar a discussão, para evitar o diálogo. Isso seria contramão de tudo que a gente vem propondo aqui. O que o Anthony traz no seu livro e o que a gente está defendendo é que não há necessidade de se travar uma batalha com o adolescente a qualquer questão. Então, pese o que realmente tem importância, né? O que realmente merece que eu envie esforços. Então, é controlar a programação da TV ou é decidir que hora que o meu adolescente deve chegar em casa depois da balada? Principalmente nesse momento, quanto menos desgaste nós tivermos por aquilo que tem menor importância, vai tornar as nossas relações mais saudáveis. Esse é o recado do Anthony no livro, essa é a dica, e eu acho que a gente tem que começar a entender que essa relação com o adolescente, ela não precisa funcionar sempre como um embate. O adolescente, ele vai sempre querer ter razão, isso é um fato. Agora, o que acontece é que nós precisamos ativar o nosso self maduro nesse momento em que ele tem o eu bebê dele ativado, para em determinados momentos recuarmos. Não adianta a gente ficar tentando chegar a um consenso no momento que ele não escuta mais o que eu estou dizendo. Então, eu
dou o meu recado, digo o que precisa ser dito e saio de cena. Assim a gente pode conseguir, depois, num outro momento, retornar à situação, se for esse o caso. Bom, a Ludmila falou aí para vocês sobre as batalhas que a gente deve avaliar na educação dos nossos filhos, né? Tentando entender o que vale a pena, o que não vale a pena, quais os nãos a serem ditos, quais as brigas importantes de serem compradas. E eu queria dizer para vocês também que quando a gente pega a tese do Marshall Rosenberg, que vai falar sobre comunicação não violenta, né? Ele é o primeiro a trazer esse termo, essa terminologia, e num livro que ele publicou pela editora Sextante em 2019, o livro se chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. Ele vai defender uma outra questão que complementa isso que a Ludmila está falando. Ele vai dizer, quando você cede, por que é importante a gente pensar nessas batalhas que podem ser ganhas, que são importantes, que significam mesmo um ponto de não permissividade para os pais, né? E por que outras batalhas, outras negociações podem ser mais possíveis e podem representar aí uma concessão? O que o Marshall Rosenberg vai dizer é que quando você cede, significa que você consegue mostrar para o seu filho uma empatia. Ou seja, você não é só o pai, a mãe dura, que não cede nunca e que quer levar o seu ponto de vista a ferro e fogo. Você passa a ser alguém, na concepção desse adolescente, ainda que ele não te diga isso, você passa a ser alguém que consegue mostrar a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Então, isso é importante porque isso faz crescer as possibilidades, a possibilidade de negociação entre pais e filhos. Isso faz crescer a identificação. O pai deixa de ser esse vilão. A Ludmila apresentou isso para vocês, né? Dizendo que o adolescente ele tem mesmo uma tendência a vilanizar os pais porque ele quer se soltar desse núcleo familiar. Ele quer se firmar, ele quer se reafirmar, ele quer mostrar sua independência. Então, em tese, ele estaria disposto a uma beligerância com os pais, a manter uma guerra aí. Se o pai, a mãe, conseguem se colocar no lugar e mostrar a possibilidade de ceder, essa que aparentemente poderia representar uma batalha perdida, ela passa a ser uma batalha ganha. Porque nesse momento, pai ou mãe mostram a importância do entendimento, da empatia, de se colocar do lado de lá. E isso é uma parte, né, da prática da comunicação não violenta. Nós vamos falar disso mais nos próximos vídeos, né? A gente vai entrar agora numa série sobre comunicação não violenta e aí eu gostaria de te ouvir, a gente gostaria de te ouvir, o que você tem a perguntar sobre esse assunto, o que você já conhece e o que você gostaria de saber mais, tá bom? Contamos com a participação de vocês. Se inscreva no canal, manda comentário pra gente. Isso aqui já é uma prosa, tá bom? Um beijão e vem prosear com a gente.